Ora, boa noite a todos mais uma vez. Já tive o prazer de cumprimentar a maior parte das pessoas lá fora e nesta visita que fizemos à Secretaria, mas saúdo novamente as pessoas aqui presentes no auditório. Gostaria de saudar também a mesa, aqui à minha direita o Dr. Rodrigo Lopes, vereador pela Educação, que hoje está aqui na Educação da Autarquia. Muito obrigada por estar aqui. O autor do livro, o Dr. Adrião Cunha, e já vamos falar desta sua obra, Humberto Delgado, uma campanha. O Dr. Jorge Alves, que vai apresentar a obra, e o Dr. Jorge Ribeiro, que representante, portanto, das edições Afrontamento, editor da Afrontamento, que lançou esta obra, Humberto Delgado, nos bastidores de uma campanha. Eu já tive o prazer de falar um bocadinho com o Dr. Adrião Cunha acerca desta obra, Humberto Delgado, nos bastidores de uma campanha, na entrevista para a Rádio Clube Penafiel, que passou entre as 7 e as 8 da noite. Para quem não ouviu, passa a publicidade, vai novamente amanhã entre as 2 e as 3 da tarde. Portanto, poderá ouvir novamente esta entrevista. Eu confesso que ainda não li o livro, o Dr. Adrião Cunha deu-me ontem. Tive a oportunidade de, enfim, passar os olhos pela obra. Fez-me lembrar a uma exposição que nós tivemos aqui a comemorar os 50 anos das eleições de 1958, na qual Humberto Delgado concorreu e que, como se diz, entre aspas, perdeu, ou entre aspas, ganhou o almirante Américo Tomás, e na altura fizemos aqui na biblioteca uma grande exposição acerca das eleições de 1958. Dessa exposição, deixamos apenas e hoje um apontamento no exterior da biblioteca, no qual se pode ver alguns dos documentos que estiveram patentes nessa exposição. Eu depois chamo a atenção, por exemplo, para a carta que o Dr. Rodrigo de Abreu escreveu ao Dom António Ferreira Gomes, no seguimento da carta que ele enviou a Salazar, e acho que é uma carta muito interessante e que está lá fora exposta. E estão aqui vários familiares do Dr. Rodrigo de Abreu, a começar pelo próprio autor de Queijão, portanto. E temos também a passagem do jornal Humberto Delgado, por Passo Sousa. Muitas das notícias dessa altura que estão também ali, nos expositores. Fica aqui o convite, é apenas um cheirinho também da documentação que a Biblioteca Municipal de Penafiel tem sobre este período. Não tenho esta que está aqui, mas o livro vai, de certeza absoluta, ajudar-nos a compreender um bocadinho mais este período da nossa história. Posto isto, e porque a palavra não será minha, será realmente do professor Dr. Jorge Alves e do autor, antes de passar a palavra, como eu referi ao professor Dr. Jorge Alves, que vai apresentar a obra, eu gostaria de passar primeiro ao Dr. Jorge Ribeiro, das Edições Afrontamento, agradecer-lhe a sua presença aqui na Biblioteca Municipal de Penafiel. As Edições Afrontamento já é uma editora com um largo nome, com uma editora de prestígio, e julgo eu que esta obra só irá reforçar realmente a tradição e a qualidade das obras das Edições de Afrontamento. Dr. Jorge Ribeiro, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigado. Eu é que agradeço a hospitalidade da Biblioteca Municipal de Penafiel para o lançamento deste livro, e, portanto, nesse seguimento, saúdo a mesa, qualquer grande trabalhador da Educação e Cultura que representa aqui a autarquia de Penafiel. E o gosto de lançar aqui um livro, e concretamente este livro Penafielense, é porque também Penafiel pode ser considerada em Portugal uma das cidades do livro, devido ao Festival de Lança, que todos os anos celebra durante uma semana um autor e, através desse autor, os livros que ele escreveu. E, portanto, como editor, não poderia estar mais, digamos assim, solidário e mais satisfeito por poder haver um pretexto para estarmos aqui reunidos também em torno de um livro, que se insere na coleção de história que a editora mantém. A editora Afrontamento dá realmente uma importância significativa àquilo que se podem chamar as ciências sociais e, digamos assim, dá uma importância significativa à produção que se faz nas universidades portuguesas, e a coleção a que este livro se insere é precisamente
uma das concretizações dessa preocupação e, portanto, foi aí que nós acolhemos o livro do Dr. Leão Cunha, que me apareceu um dia da editora a propor esta sua obra e não precisou de... Ele é uma pessoa muito convincente, digamos assim, da sua admiração, mas na verdade não precisou de gastar muito artigo para que me convencesse a editar a obra, e aqueles que comprarem e a lerem perceberão porque realmente é uma obra que neste campo de estudos traz realmente algo. Mas realmente, como disse a diretora da biblioteca, realmente quem nos vai apresentar aqui o livro é o professor João Borges e, portanto, eu não queria, de forma alguma, alongar, ter mais considerações. Agradeço só também, em nome da editora, a presença de todos e de nós, meus agradecimentos à Câmara, e com isso. Muito obrigada. Eu vou passar a fazer um breve resumo sobre o professor Dr. Jorge Fernandes Alves, que tenho aqui, para quem não o conhece, eu tenho aqui um breve resumo. Eu sei que é mais extensa a sua biografia, mas eu só vou fazer aqui, como eu disse, um resumo. É licenciado em História desde 1980, com mestrado e doutoramento na mesma área. Docente de História Contemporânea no Departamento de História e de Estudos Políticos Internacionais, investigador do CITSEM, Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, foi presidente e vice-presidente do Conselho Pedagógico, presidente do Departamento de História e diretor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Entre as áreas de investigação tem Imigração para o Brasil e Migrações, História Empresarial das Instituições, História Portuária, História da Saúde, História Económica e Social, História Política, e com imensas aulas publicadas. Eu tirei isto do site da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Eu espero que isto esteja atualizado. Se não estiver, peço desde já desculpa por falar que eu fui buscar isto. Não estava a esquecer. Todas as festas há um herói e eu não sou necessariamente o herói desta festa. Posso ser um introdutor apenas dessas questões. Eu permito-me então cumprimentar a mesma Sra. Diretora, que felicito também pelo Festival da Escritaria. Tivemos uma breve visita, mas que acompanho regularmente pela imprensa e, de facto, o Penafiel distingue-se da maioria ou da totalidade dos conselhos neste domínio, poucos mais água, curiosamente, há, por exemplo, Póvoa, não é? De alguma forma, também Matosinhos, quer dizer, não estamos mal representados no norte, mas de resto não é assim muito habitual termos uma atenção às letras, sobretudo nestes tempos em que eu vou dizer isto, não posso deixar de dizer, mas em que se acha que a salsicha já está grande demais, podem colher um pouco, não é? A salsicha educativa. E, portanto, aliás, vínhamos a conversar na viagem e a escassez de atenção que atualmente se dá às humanidades ajuda a explicar muito a situação do país, a nossa maneira de ver, não só do país, como da situação geral que o mundo atravessa. Mas, deixando essas questões, se quiserem podemos fazer um debate noutra altura, deixando essas questões, quer dizer que é para mim gratificante vir aqui a um lugar onde de facto já não vinha, a não ser de passagem, assim que vi, mas há uns anos atrás andei aí a sopesar os documentos do Arquivo Municipal, há uns 20 anos talvez. Aqui não era a biblioteca, o arquivo era no sótão da Câmara ainda, em muito más condições. Eu devo dizer que fiquei doente exatamente aqui da garganta com um problema de que o ar entrava pelo telhado, enfim, bichinhos no ar deviam ter andado e eu tive de ir uma das vezes direto para o hospital.
Mas isso passou, os documentos foram organizados, hoje estão no arquivo e, portanto, quer a biblioteca, quer o arquivo municipal, tem umas belíssimas instalações, ao que sei, para se poder trabalhar. É também gratificante na medida em que, de facto, os estudos sobre o Humberto Delgado, que veio aqui e que cuja imagem da visita à Penafiel está exatamente na capa, acaba por ter desenvolvimentos locais interessantes, porque é desta campanha que decorre a carta do Bispo do Porto, portanto, mais um canaficalense que, enfim, digamos que insatisfeito com as atitudes do Governo, acaba por expressar, através de carta que, entretanto, é tornada pública e que foi tanto ou mais até importante do que a própria campanha, não é? Na medida em que mostra que há algo a ferver num espaço que se julgava absolutamente controlado, um espaço social que era a Igreja Católica. Bom, mas a gratificação maior é naturalmente vir aqui, já que me apresentaram, eu intencionava invocar a Comissão Docente, já que me invocaram como docente, vir aqui apresentar um livro do aluno. Do aluno que o lê já há bastante tempo, na medida em que o Dr. Adriano Cunha, o mestre Adriano Cunha, e a caminho de doutor com todas as letras, na medida em que ele se dignou, depois de uma vida de trabalho, a desenvolver a sua paixão pela história, ingressando na universidade e desenvolvendo todos os degraus. Isso é, portanto, gratificante, na medida em que ele apresenta resultados visíveis, não só de ter aprendido, mas de poder construir trabalho, de poder apresentar resultados, de poder apresentar a investigação, que este livro é um exemplo. E será, como disse o Dr. José Ribeiro, é o resultado de um trabalho de investigação que começou a ser ponderado na licenciatura ao nível do seminário, um seminário de investigação que existe, em que na licenciatura, portanto, os estudantes têm de desenvolver um trabalho de investigação, não é? Foi depois ampliado e devidamente enquadrado e até recortado, na medida em que é ainda esta base que aqui está no livro, que serve de plataforma para o desenvolvimento atual da investigação de doutoramento, e nessa medida será de esperar que dentro de 2 ou 3 anos estejamos aqui de novo a apresentar um livro mais amplo, sobretudo que dê continuidade à fase posterior da campanha de Humberto Delgado, portanto, às suas sequências, aos seus desenvolvimentos. Bom, é um livro, a meu ver, aliciante. Aliciante por 2 razões. Pela temática, que nos introduz na questão da oposição democrática, e essa é uma área que envolveu muita gente que foi sacrificada ao longo do tempo, dada a situação ditadora em que se vivia, e que foi vivida particularmente pelo Adriano e particularmente pela sua família, como acabámos de ver, na medida em que o Dr. Rodrigo de Abreu, seu sogro, de alguma forma se pode considerar que na fase seguinte às eleições e no decorrer da campanha era de alguma forma um executivo número 2 desse movimento. Portanto, por ele passavam todas as comunicações, além do seu filho, além do Dr. Rodrigo, teve a sua filha, que é a Ana Maria Joaquina, esposa, que ela própria viveu esses momentos perto. De resto, podem ver algumas fotografias que ela própria aparece junto do General Delgado nas manifestações. E, portanto, este livro traz para as pessoas de uma certa idade o reconhecimento de um tempo, a fieira de um tempo que identifica personalidades
exemplifica com acontecimentos e cria o clima que se vivia no tempo de uma forma que eu acho adequada, se bem que eu já só tenha vivido, digamos assim, a ressaca desses tempos, mas ainda tive a oportunidade de viver antes, ainda sou do tempo, não é, como se diz, antes de 1974 e, portanto, ter-me apercebido, pelo menos em 2 campanhas eleitorais, do que era aquilo que o Adrião chama a farsa eleitoral, e muito bem, de uma forma adequada, a farsa eleitoral do tempo do Estado. Portanto, digamos que a legitimidade do sistema baseava-se numas eleições com efeito restrito, que eram as legislativas, e as grandes eleições eram as eleições presidenciais, porque era exatamente uma forma, não é, de retirar a possibilidade de ter contraditório, assegurando essas eleições presidenciais, automaticamente o governo estava controlado. Depois, a Assembleia Nacional não teria qualquer efeito. Embora sejam interessantes as discussões, portanto, não é, digamos assim, a Assembleia Nacional, quem lê as atas, não é um quadro apagado onde estão figuras a dizer que sim. Não, há debate profundo, mas é um debate técnico. Não é? Há um debate técnico, sei lá, nas questões mais diversas, mesmo sobre as questões do trabalho, por exemplo, ou as questões, por exemplo, de condicionamento industrial, não é? A eletrificação, são questões profundamente debatidas, mas são debatidas entre iguais, entre pessoas que ideologicamente não contestam o sistema e, portanto, qual é a melhor solução técnica. Do ponto de vista económico, por exemplo, isso tem muito interesse. Essa evolução das eleições, a sua forma de organização, os diversos candidatos, as tentativas, os jogos, por exemplo, que vem muito ao de cima aqui com Humberto Delgado, em que nós temos na oposição essencialmente 2 forças, não é? O Partido Comunista na clandestinidade e os velhos republicanos, portanto, na escolha da personalidade. Esse aspecto, que obviamente, à medida que avançamos, adensa-se, não é? A informação, adensa-se o seu quadro textual, esse é um contributo inestimável do Adriano Cunha neste livro. Para isso contribuem vários fatores, mostrando uma probidade científica que ele procurou ter, até porque a idade também exige essa probidade científica, não é? Um jovem historiador, sim, um jovem historiador que está ainda a fazer a sua graduação, mas com uma sageza que obviamente lhe reconhecemos, mas depois de ter desenvolvido um percurso profissional e um percurso político que são marca de uma participação cívica muito importante e portanto, sabendo dar relevo aos pequenos pormenores que daí derivam. Bom, esses 2 alicerces são o conhecimento aprofundado e contínuo da bibliografia relativamente a estes temas. Ele foi buscar a bibliografia dos velhos republicanos como o Cunha Leal, acompanha, portanto, com a bibliografia do próprio Humberto Delgado, do Henrique Calvão e outros, portanto, outros políticos que foram sendo marginalizados. Aprofundou a bibliografia do regime, não é? Salazar e outros autores, portanto, que dão uma leitura do regime. Portanto, não ficou apenas num ponto de vista, tal como recomenda o Alexandre Herculano, multiplicou os pontos de vista, não é? Dentro da perspectiva prismática que é a abordagem das ciências sociais. Portanto, digamos que esse pilar da bibliografia foi bem comentado, na medida em que, para além de ver os vários pontos de vista, depois tem as sínteses recentes, as investigações recentes que hoje são abundantes relativamente ao Estado. Bom, depois teve uma procura exaustiva e que continua a fazer no domínio das fontes. Essas fontes, por um lado, há fontes publicadas, etc., que ele procurou, estou muito lembrado do trabalho que lhe deu para conseguir descobrir a legislação sobre exatamente
a produção dos boletins de voto, que é um exemplo de gongorismo exigente no sentido de introduzir a farsa eleitoral, se quiserem ler. Aí está, como um exemplo bem documentado pelo Adrião, também para perceberem que há um movimento de dissidência dentro do próprio Estado Novo, de que, à medida que o tempo corre, vê que a coisa não anda, não é? A coisa não anda, e se não anda, se o sistema não anda, se não se adequa, se não evolui, portanto, há que tomar outras posições. Uns tomaram posições discretas, afastaram-se, outros afrontaram o poder. Humberto Delgado foi exatamente um desses que se disponibilizou para afrontar o poder, como o Bispo do Porto, afinal. O Dom António também fez exatamente a mesma questão, pondo em causa a sua vida e o seu bem-estar, não é? Em torno de um princípio de convicção. E o Delgado fez, portanto, também esse papel. E essa compreensão vinda do interior, obviamente, que é enriquecedora e que sobreleva, naturalmente, estas teses mais ou menos superficiais de alguém que, não tendo vivido os processos e não tendo um conhecimento aprofundado destes acontecimentos, ou não podendo sequer compreendê-los, não é? Porque não os conseguem contextualizar, preferem doutrinar sobre o sistema de uma forma sintética e resumida. Eu prefiro este tipo de fazer história e por isso espero ansiosamente que o Adriano desenvolva a sua nova tese para complementar, e eu penso que com esta obra e com outra vai ficar este período relativamente à ligação Estado Novo, oposição, sobretudo centrado no foco das eleições de Delgado, substancialmente documentado e, portanto, melhorando bastante a nossa compreensão. E por isso, só me resta convidá-los a ler e a testarem estas teses que eu estive aqui a expender, convicto de que o livro tem qualidade e que merece ser lido e refletido. Muito obrigado. Eu vou apenas fazer aqui uma brevíssima apresentação do autor do livro, que toda a plateia conhece, mas pegando no que está aqui na contracapa da obra, Adrião Pereira da Cunha é natural de Penafiel, tem formação na área de Gestão e Administração e é licenciado em História, mestre em História Contemporânea e doutorando em História na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É também investigador do CITSEM, Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória. Exerceu atividade profissional durante vários anos no setor empresarial. Dr. Adrião Cunha, a palavra é sua. Antes de mais nada, o meu muito boa noite à assistência. Se me permitem, isto trata assim aos meus amigos penafilenses. Meu muito obrigado ao Dr. Álvaro Pinhar, de forma gentilíssima como tem recebido aqui na Biblioteca Municipal de Penafiel. O meu muito obrigado à Câmara Municipal de Penafiel, na pessoa do vereador Rodrigo Lopes, já nos conhecemos de longa data, respeitando-nos, sendo amigos e pensando por vezes de forma diferente. O meu especial obrigado ao Dr. Zé Ribeiro, de afrontamento, espero que não tenha sido amassador na conversa que tive, porque você disse logo que sim, eu quero publicar isto. Eu fiquei encantado de ser chegado disse, bom, eu devo ter feito obra. Eu falei que o homem vai publicar e fui eu que veio a dizer isso ao professor Jorge Alves. Portanto, Dr. Zé Ribeiro, o meu muito obrigado. Espero que me diga rapidamente que sim, agora ao próximo, está bem? Ficamos combinados. O meu muito especial na palavra, não vou repetir eu aquilo que havia de dizer ao professor Jorge Fernando Alves. Mas mais do que isso, muito mais do que isso, o seu professor é essencialmente o amigo. Tem sido um professor essencialmente amigo, que me tem tido a bondade de me transmitir o muito que sabe e eu vou aprendendo um bocadinho, devagarinho, na pequenidade é mandar devagar. Mas devagar lá vou. E, portanto, o meu muito obrigado ao Sr. Professor Jorge. Então vou repetir mais sobre estes agradecimentos.
Um agradecimento e uma palavra pública aos meus familiares, que me acompanham, hoje acrescidos, e que me dão muito prazer com a sua presença. E, naturalmente, como já disse, volto a eles, às e aos penafidelenses. A minha alma crítica foi uma amizade muito especial, de longa data, e que eu sempre receoso das intervenções públicas que fazia, e dizia como é que eu estou, como é que eu vou. E ela dá-me ia corrigindo, dá-me ia dando um toque, e portanto eu tenho que dizer o meu muito obrigado. Obrigado a colegas que estão aqui e que eu agradeço a sua presença. Um obrigado especial a republicanos velhos de outros tempos, que sabem mais do que isto que eu, porque viveram mais tempo, são mais velhos, tiveram mais tempo para viver, e que se recordam muito bem desses tempos. Estou ali a olhar para o meu amigo Pinto Lopes. Eu permito-me hoje pôr nome nas pessoas, porque estamos menos, e isso não tira esta, e até gostaria de dar alguma informalidade para nós podermos depois conversar. Bom, entramos assim no atrevimento do meu trabalho. Eu pensei várias vezes que tinha que fazer um seminário, era da minha licenciatura, e pensei que fazer um seminário, melhor a fazer um trabalho. Bom, depois do seminário ainda tenho pernas para andar, vou fazer um mestrado, depois do mestrado a coisa correr bem, vou fazer mais alguma coisa. E também quando terminar o doutoramento posso fazer mais qualquer coisa, não posso ser. Então é igual eu. Fica já combinado. E portanto arranjei um tema que me permitisse avançar, estudar, ver o que se passava. Em primeiro, tudo quanto havia acerca do livro foi dito, redito e muito bem dito pelo professor Jorge Alves. Aliás, o professor Jorge Alves, que sobre o Delgado escreveu um livro estupendíssimo, que é o Furacão Delgado. Que é o Furacão Delgado no Porto. Se não leram, eu aconselho que eu leio. E sobre o livro, eu pensei uma cronologia. Todos nós, quando temos que começar em algum ponto. Bom, a cronologia ideal é começar fim da guerra, 1945, eu vou pegar no jornal. E comecei a pegar naquela gente que andava para a volta do jornal e comecei a não entender nada. De onde é que vinha esta gente? Quem tinha sido? Há que dar sentimento às pessoas. Estou a falar de generais como o David Neto, etc. E outros como ele, o Pio, por exemplo, que depois vou encontrar essa gente do Brasil, eu vou encontrar na Guerra Civil de Espanha. Uma confusão de bem, tem que ir ao princípio, comecei a andar para trás. Em vez de 45 vinha a 39. O meu problema mantinha-se. Bem, já agora o melhor é ir à Guerra Civil de Espanha, melhor agora a Primeira República de Espanha. Bom, acabei. Bom, melhor é ir a 1926, é o princípio dos princípios. E o princípio dos princípios começa logo por dizer que é um equívoco. É um equívoco. E começa logo por Braga, não é? Marçal Gomes da Costa. Marçal Gomes da Costa é uma escolha, uma das últimas escolhas para chegar até Lisboa. Porque quem já está em Lisboa, como Primeiro-Ministro, é Mendes Calçada. E quem é Presidente da República é Bernardino Machado. Bernardino Machado é Presidente da República. E depois, do 26 de maio, do 28 de maio de 1926. Bom, depois de várias escolhas lá vai o Marçal Gomes da Costa, e se querem saber isto em pormenor, têm que comprar o livro, não é, Sra. Helder? Têm que comprar o livro para saberem como é que eu os descrevo. O Marçal Gomes da Costa lá chega a Lisboa, e aquilo que o professor disse, quem desfila ao lado dele garbosamente é então o capitão Humberto Delgado, e é ele que leva a bandeira da Força Aérea. Então já, o Gomes da Costa diz tudo para fora, não é nada disso, quem é Primeiro-Ministro, quem é Presidente da República sou eu, pronto, mas aquelas histórias todas leem o livro, vão entender, e o homem vai parar a Belém. A Belém, no Palácio de Belém, o homem tinha muitos, era um herói das fulanas, e nós estamos a comemorar os 100 anos da Primeira Guerra Mundial, talvez não lhe damos a ênfase de talvez deveríamos dar. Hoje na faculdade nós temos agora um bloco de 2 dias acerca desta efeméride. Já agora permitam-me dizer que 2 a 8 nós temos aqui um colóquio sobre a Primeira Guerra Mundial. Cá estarei com o Coronel David Martelo e o doutor. Mas dizia o Gomes da Costa, para os netos, estão os meninos a ver a casa grande que o avô arranjou, que os jardins estão bonitos, e os meninos estão bonitos em Belém. Claro que só esteve lá um mês, foi curioso, não é?
O Gomes da Costa vai preso para Caxias. Não é? Vai preso para Caxias, não sabem o que é que havia de fazer do homem, lá vai para os Açores. Lá vai para os Açores. Está só a fazer um parênteses a dizer que nós tratamos muito mal os nossos. Nós, portugueses, tratamos muito mal os nossos. O homem, pronto, lá foi. Mas passado algum tempo, os republicanos diziam, mas é mal, o homem está a morrer, estava muito doente, mandaram-no ir dos Açores, chega a Lisboa e fizeram do homem marechal. Pronto. Do senhor Gomes da Costa, marechal. Mas continua a dizer, tratámos-nos muito mal. O homem, passado poucos dias, morre e depois vai-se descobrir que o bastão de marechal estava numa casa de pregos em Lisboa. Isto é só para dar uma panorâmica como nós tratamos mal as pessoas. Não é? Como tratamos mal. Isto é, o Sr. Professor falou do problema das fontes, isto está devidamente documentado, eu identifico onde é que estão as fontes e, felizmente, o Governo teve vergonha de um bastão de marechal que estava numa casa de Pinheiros e foi resgatado. Não foi a família, mas foi o Estado que resgatou o bastão de marechal. São coisas de um outro tempo, de um tempo que pode ser tempo. É bom que a gente vá sempre pensando nestas coisas. Bom, aquilo que já foi dito, há uma série de pessoas, de cidadãos, que estão no 28 de maio. Um deles é Humberto Delgado, outro é Henrique Calvão, cada qual sendo mais à direita que o outro. Humberto Delgado escreve um livro muito curioso, vale a pena ler quando se é parecer o antiparlamentarismo, a antidemocracia, a antiliberdade, que é por isso do Homo sapiens. Leiam, vale a pena. E temos outros homens que depois estão em 1958 na campanha de João Humberto Delgado, mas que querem ultrapassar o Salazar pela direita. São presos porque querem ultrapassar o Salazar pela direita. São mais à direita que o Salazar, que é uma coisa um bocado difícil. Mas estou a falar concretamente do Rolão Preto. O Rolão Preto é um homem que, pronto, o Salazar manda-lhe de prisão, o homem é preso, depois para não estar aqui em prisão, lá vai o homem para a Espanha, anda lá com o Primo de Rivera, depois está na Guerra Civil de Espanha, etc. E depois aparece o homem da campanha eleitoral de 1958. Eu faço um pouquinho, dou-lhe um bocadinho, um toquezinho de luz sobre o Rolão Preto, que é uma figura apaixonante. É o único homem em Portugal que é realmente visceralmente fascista, na medida em que veste a farda, faz a saudação, não tem qualquer... E tem imensos seguidores. É curioso que em várias manifestações públicas em que há toda a gente a fazer a saudação fascista, inclusive com o Salazar, há um que não faz a saudação fascista, faz a continência. É Humberto Delgado. Isto não é que seja feito. O Salazar, por seu lado, é um fascismo diferente. É um homem que não gostava de estar com as pessoas. Era um homem que nunca usou um emblema. Era um homem condecorado com a Torre-Espada, nunca usou nenhuma... É um homem que vestia de uma forma muito discreta, mas que nunca usou farda nenhuma, nunca sinais exteriores, etc. E é um homem curiosíssimo. O Sr. Professor não falou nisso, mas eu permito-me falar isto, porque uma das formas de fazer história é ver a parte epistolar. Eu fui ler uma série de cartas de apelações, por exemplo, com o Alfredo Pimenta, mas também com o Marcelo Matias, com o António Pereira, enfim, com uma série de personalidades. Mas com o Alfredo Pimenta é muito curiosa eu conto isso aqui no livro, falo disso, mas conto-lhes assim. Um dia o Alfredo Pimenta, eles têm sempre uma relação epistolar, mas muito cerimoniosa, sempre vocês vêm para trás, vocês vêm para a frente e tal. E o Alfredo Pimenta escreve e diz: digam vocês se está doente, na medida em que eu notei pela primeira vez que há uma ligeira distorção na sua caligrafia. As cartas são sempre manuscritas e tal. E, portanto, eu fiquei muito preocupado e gostaria que me dissesse, porque uma das coisas que pode manifestar a forma de saúde do cidadão é a forma como escreve. Portanto, eu notei que há uma ligeira alteração na sua caligrafia. E o Salazar escreve, agradece cuidados, que enfim, fica muito agradecido pelo cuidado que o Alfredo Pimenta demonstra, mas responde: usei pela primeira vez uma destas modernices que são as canetas de tinta permanente e não gostei. Pronto, vejam ao ponto a que as coisas
chego a ver, de facto, durante muitos anos, o Salazar manuscrevia com uma caneta de molhar no tinteiro. Depois há outras que passaram Matias, há várias. Para não me alongar, eu no livro escolhi esta fotografia, escolhi-a com o Dr. Zé Ribeiro, andámos às voltas com uma outra fotografia, também do general, mas aqui em Penafiel. E disse logo ao Dr. Zé Ribeiro que eu era penafilense, tinha nascido em Penafiel, as minhas raízes e as raízes dos meus eram daqui, e são umas raízes tão fortes daqui, que tendo 4 filhos, 2 nasceram em Penafiel e 2 nasceram no Porto. As coisas não podia dividi-las melhor, não é? Por isso é que a gente não foi ao King, senão não sabia depois onde é que ela havia de ser. Mas, portanto, eu queria que de facto houvesse aqui um sentido de força com o Penafiel. E, portanto, ou era esta fotografia ou uma outra que não dava tão bem. Esta imagem da capa é a minha homenagem a Penafiel. Falando agora de uma forma muito anárquica, à solta, eu também fui buscar aqui, se virem isto na página 108, encontramos aqui um convite à Comissão Eleitoral da Oposição Democrática. Era uma oposição democrática que ia fazer uma sessão de propaganda no Teatro de São Martinho. Isto em 1953. 1953 são as eleições para a Assembleia Nacional. Vamos aqui só fazer um ponto. É que eleições houve sempre. Uma coisa de francamente, o Franco foi mais pragmático. O Franco nunca fez eleições. Não é? Nós aqui fazemos eleições. Mas só que antes até 1945 a oposição nunca existiu. Nunca concorreram sequer. Não é? Nem para a Assembleia Nacional, nem para a presidência da República. Eu achei curioso descobri este cartão a convidar, uma coisa muito discreta, não é? 1953, e depois disse, mas quem é que concorreu em 1953? Bom, o Salazar, em 1945, faz uma alteração da Constituição. A Constituição, permitam-me que venha atrás, na Constituição de 1933, é das coisas mais curiosas do planeta, na medida em que há uma coisa que sai do punho dele e do Marcelo Caetano e mais 2 ou 3 amigos que estão junto dele, a Constituição de 1933, é do seu punho. E depois, quando é a votação, ele quer uma votação maioritária. Então tem uma maneira de ter uma votação maioritária. É assim. A abstenção conta como votos a favor. Pronto, não foram milhões. Não há problema nenhum. Não é? A abstenção contou como votos a favor. A coisa correu toda muito bem, como não podia deixar de ser. Portanto, em 1945, de uma forma magnânima, Salazar resolve passar o número de deputados. Hoje há quem fale é reduzir o número de deputados. Há outros, Salazar, em 1945, resolveu aumentar o número de deputados de 90 para 120. Bem, ter 120, 150 ou 90 era rigorosamente a mesma coisa para a oposição. Mas é curioso ver o seguinte: em 1945, primeira vez que a oposição apresenta no universo de Portugal pluricontinental, estou a falar de Portugal continental, insular e ultramarino, nós temos em 1945, nós apresentamos neste universo a oposição pela primeira vez, e não vai às urnas, mas apresenta 16 cidadãos. Para o universo de 120 apresenta 16 nomes, que não vão às urnas. Mas depois, em 1949, de 16 passou para 11, porque entretanto parte daqueles 16 foram presos e portanto passou para 11 que aprenderam a lição. Em 1953, e que é aqui só que eu quero chegar, o número de candidatos foi notável, foi um aumento exponencial. Temos aqui que ver a evolução dos problemas das democracias, do mundo ocidental, etc. Já concorreram 35 cidadãos, como digo, no universo pluricontinental de Portugal. Em 1957, que é o ano de força, foi efeito dessas eleições para a Assembleia Nacional de 1957, que foi possível a eleição no ano seguinte, 1958, do Jornal de Algarve. Em 1957, há um task force dos indivíduos que são candidatos à Assembleia Nacional no Porto,
não é? E são esses homens que levam o general à candidatura à presidência da República em 58. Em 57, o número de candidatos é 46. E eu já estou a dizer estes números para verem o efeito que teve a candidatura do general. Então, recorda-se dos números que eu falei. Portanto, depois das primeiras eleições para a Assembleia Nacional, em 1961. Em 1961, concorrem 82 cidadãos. É notável esta evolução. Isto é um resultado de que, de facto, houve um abanão muito forte em 1958. Claro que a repressão imediatamente se verificou e no ano de 1965, e o meu trabalho vai até 1965, de 82, peço desculpa, regredido para 46. Portanto, há aqui uma história feita dos candidatos. Eu aqui, inclusivamente, me permito-me fazer ego-história. Trago esta de uma forma muito... O Sr. Professor Jorge Alves chamou a minha atenção dos cuidados que deve haver quando a pessoa faz ego-história. Até porque é necessário assentar a poeira do tempo e haver um distanciamento suficiente do facto histórico. Eu só me permiti arranjar 2 páginas, falar esta, porque eu vivi, eu estive lá, não é? Até comigo, em casa, não é? Eu veio pela primeira vez uma cacetada na minha vida, e que me marcou, e portanto eu registrei. E falo dela, digo aquilo que se passou. Mas gostaria de ter falado de outras coisas. E permite-me aqui lembrar isso. É que eles são mais velhos, são perto da minha idade. E era uma família de republicanos. E a primeira Câmara Municipal Republicana, após 5 de outubro de 1910, o meu avô faz parte dessa Câmara. Faz parte da Comissão Administrativa que tomou conta da Câmara. Eu agradeço ao meu colega historiador, Pina Fiel, que me alertou para essa situação de uma notícia que vinha no jornal, quando fez o levantamento das atas das câmaras, etc. Portanto, o meu avô foi da primeira Câmara Republicana de 1910. E dizia eu, o nosso fardamento da mocidade portuguesa, eu não sei quantos estão aqui que andaram fardados. 1, 2, 3, 4, bom, lá está, fardados. E tinha o cinto tinha um S. O cinto tinha um S. O S tinha um S. E o meu pai, isto não vem no livro, e o meu pai, discretamente, mandou o empregado do livro tirar o S e pôr um P de Portugal. Bom, e eu fiquei todo contente. Para já tinha um cinto diferente dos outros. Eu sempre fui um bocado vaidoso, não é? Mas naquela altura era mais do que hoje. E portanto, eu tinha um cinto diferente dos outros. E um belo dia fui chamar a atenção para nada de que não estava devidamente fardado. Eu olhei para mim, é fardado impecavelmente, não é? O cinto não é da Universidade Portuguesa, tem um bem. As coisas deram para muito torto e ninguém foi parar a cadeia porque, enfim, mexeram-se influências. Mas as coisas foram bravas. Como é que se tratavam as crianças? Eu tinha 10 anos nessa altura. Eu recordo na Universidade Portuguesa, em que com 10 anos nós tínhamos instrução de fim de instrução como aos tropas, não é? Instrução de fim do ano. Então tínhamos uma vigília. Então a vigília foi em Paço de Sousa. Em Paço de Sousa, e eu fui fazer um quarto de sentinela à porta do cemitério, com 10 anos. Isto à 1h da manhã, imagina como é que uma criança fica. Além, falar que está, quem vem lá, e não sei o que, aquelas histórias todas, eu tremia por tudo que era sítio, não é? Mas como se isto não chegasse, depois no Porto, também o carro anda a resolver ao Porto, parece que foi a última vez, para passar todo o tempo, e foi ao Palácio da Bolsa, não é? E juntamente com os tropas estavam lá, estava a Universidade Portuguesa também a prestar as suas homenagens. E eu, não é? Luzido de calções, e veio chuva torrencial, e eu apanhei aquela chuva toda, apanhei uma poesia, não sei o que, tive não sei quanto tempo doendo. Bom, disse, isso fez algo mal? Não, foi mal nenhum, foi naquela altura, fez mal que apanhei aquela chuvada, apanhei uma poesia. Mas também não fez de mim mais homem do que aqueles que não foram da Universidade Portuguesa. Mas era assim. Agora vamos ver o seguinte. A mocidade hitleriana já estava fora.
Os balilas já se tinham desaparecido. Nós estávamos depois da guerra. Nós estávamos depois de 1945, muitos anos depois. E as coisas ainda se mantinham. Bom, são estas histórias e outras histórias, todas juntinhas, todas coladas, que eu procurei com mais arte ou menos arte, procurei colá-las aqui. A certeza de que neste momento o trabalho que estou a desenvolver e da minha tese de doutoramento, neste momento já vou numa ponte muito me apaixona sobremaneira e que é extremamente interessante, que é o dramatismo todo que há com a Guerra Civil de Espanha. Mas isso são outras histórias num outro tempo. Para hoje, por este livro, eu só quero lhes pedir desculpa do tempo que lhes tomei e dizer que foi um prazer enorme, enormíssimo, vir até a Penafiel para me sujeitar à vossa crítica. Os meus professores foram muito condescendentes comigo. Eu espero que o sejam também. Muito obrigado. Obrigada, doutora Cunha. Eu, antes de passar a palavra ao doutor Rodrigo Lopes, que vai encerrar a sessão, eu gostaria também de passar a palavra ao auditório se houver alguma questão a colocar. E como nestas coisas alguém tem que dar modo para o arranque das perguntas, a experiência diz-me isso, que há sempre um período que, enfim, dá alguma imprecisão e que as pessoas têm que pensar um bocadinho nas perguntas que querem colocar. Eu há aqui uma que eu vou arrancar em termos de discussão e depois passo então a palavra para a plateia que querem colocar alguma questão aqui à mesa, ao Dr. Adrião Cunha, ao Dr. Jorge Alves, ao Dr. José Ribeiro, agora, enfim, retificando. Há um chavão que se costuma dizer, usar em história, que é que a história precisa de 50 anos para ser feita. Portanto, isto é um chavão que não sei se estará ainda atual, mas de certa forma é preciso um distanciamento. Falou há pouco para que se consiga fazer história. No caso deste livro, os 50 anos já passaram, as eleições são 58, já se fez, assinalou os 50 anos das eleições de 1958. Contudo, há aqui um fator que referiu há pouco, que é a ego-história. Portanto, há aqui muitos acontecimentos que lhe tocaram de perto, há pessoas da família que são relatadas nesta obra, há, portanto, aqui uma relação que ultrapassa a de historiador para entrar na ego-história. Conseguiu realmente, ao analisar estes documentos, criar o tal distanciamento que é preciso para fazer história? É um dos cuidados que eu tive. Eu, quando falo aqui em ego-história, é numa situação concreta, no dia 13 de maio de 1958, e à noite, depois de 13 para 14, considerando que depois do dia 15 de maio, esta fotografia é dia 15 de maio de 1958, dia em que o general fazia 52 anos, portanto eu já não vinha a Penafiel, até porque fiquei de cama, estava com um ombro completamente eliminado, mas a minha vivência, uma vivência desde a saída do jornal na estação de São Bento até a chegada à Casa Alberto, onde eu disse que fui por lá, não consegui pôr os pés no chão, que também não era difícil, pesava 45 kg, portanto era fácil de por lá. E depois, enfim, se os jornais podem dar um testemunho, podem relatar aquilo que lá se passou, eu também posso relatar porque eu estava lá, e eu vi isto. Por exemplo, os jornais dizem da época, as janelas todas de gente, não é verdade? Não é verdade. As janelas estavam cheias de gente em frente à estação, mas depois não estavam. Não estavam porque a capitão andava rápido, marcava as janelas, não é? E eu envio um cidadão na rua, e eu digo isto aqui no livro, é mais um cidadão. Mas o cidadão à janela é o cidadão tal que está à janela tal, perfeitamente identificável. Portanto, havia esta situação. E depois refiro uma situação vivida também, sem ser exaustivo, que é a sessão como entrei no Coliseu. Entramos no Coliseu, quando foi a sessão do Coliseu, sem nenhum problema. Há que dizer, o general chegou ao Porto, não houve um único problema com a polícia. Nenhum. Rigorosamente nenhum. Entramos para o Coliseu com problemas porque era muita gente. Era mais gente de pé do que sentada. Portanto, os problemas eram o número de pessoas. Agora imagina, nós estávamos todos dentro do Coliseu, perfeitamente
ombro com ombro, em cima das cadeiras, estava completamente cheio. E havia pessoas para discursar. Às tantas veio uma ordem do Governo Civil dizendo que só podia manter dentro da sala quem tivesse lugar sentado. Ora, o número de pessoas que estava de pé é superior ao número de pessoas que estavam sentadas. Então, o drama começou aí. Então o general, muito avisadamente, disse: eu vou já discursar, não é? As pessoas que estão aí vão ouvir e vamos encerrar a sessão. E o general, quando saímos do Coliseu, eu já tenho falado de história às vezes com o professor Jorge Alves, nem ele me consegue explicar, nem eu consigo entender. Que é, não se podia subir para a Manuel. Era obrigatório, toda a gente descia para a Manuel. Estava a GNR, artilhados, cavalos em cima, não sei porquê, não se podia subir. Era para as pessoas não se cansarem. Não podia ir para os pobres. Tinha toda a gente que descia. O pior nas massas é quando as pessoas vão empurradas. As pessoas vão empurradas até à Praça de Dom João I. A Dom João I começaram a andar à volta, as pessoas são milhares. Estamos a falar de milhares de pessoas. E a GNR começou a andar a cavalo a fazer picadeira no centro. Isto era o que o povo queria. Nós estávamos todos entretidos a ver aquilo. Viva a República, viva a Liberdade, viva este, dá vivas à Cristina. Até que um alto-falante, não é? Diz: há 3 minutos para dispersar, toda a gente dispersa. Pronto. A partir daí, quem não dispersou, sujeitou-se, não é? Há que correr. E era o polícia que se corria mais, batia-se. Não corria, se corria menos, a gente foi. Eu, a correr razoavelmente, e fui até ao Café Guarani. Ao Guarani. E aí veio um polícia, um tipo bem simpático, virou o cacetete ao contrário, que tinha aquela argola de metal, e vi que era para ser mais meio, e foi um bem e disse: eu felizmente fugi com a cara a tempo, eu hoje sou bonito, não é? Mas nessa altura, se tivesse uma cacetetada daquelas, tinha de ficar desfigurado. Mas em contrapartida, eu ia no ombro, fiquei bem amassado. Bom, lá continuei a fugir para não levar mais, fui para a garagem Comércio de Porto. Continuo a fazer a história e digo: a garagem Comércio de Porto, e há um da GNR de cavalo que entra para dentro da garagem. A cavalo, para bater. Bom, e os cidadãos fecharam o gradeamento da garagem, de maneira que ficaram dois animais dentro da garagem, o guarda e o cavalo. O guarda caiu, o cavalo ficou de pé, o cavalo foi poupado e o guarda foi batido. Pronto. Esta é a minha ego-história. Estive lá, vivei o facto. Os outros acontecimentos, eu pego neles com toda a parcimónia, com todo o cuidado. E a preocupação que tenho é fazer troca de informações, trocar informações. O Sr. Professor falou aqui, há pouco, na apresentação do livro, de António Ferreira Gomes, um dos nossos, talvez, um dos nossos concidadãos mais ilustres. Eu tive medo de pegar no António Ferreira Gomes. Não peguem na orelha. Eu achei que era cedo. Não era o momento ainda de pegar no António Ferreira Gomes. Mas eu precisava pegar na igreja aqui, numa entidade da igreja. E eu fui aqui há tempos e tive o prazer de ir entrevistar, falar sobre coisas desse tempo, com um homem, um jovem que tem bastantes anos, mas é um jovem, que é o professor Adriano Moreira, e que me contou coisas deliciosas. Fui falar com ele na Academia das Ciências em Lisboa, dentro das minhas procuras, da Torre de Tombo, ao arquivo do Tribunal Militar, fazendo terrato destas coisas, começava a história liga a estas coisas, e pronto, falo mais aqui de um outro bispo, menos falado, mas foi também excepcionalmente importante, foi o Dom Sebastião de Silva Rezende, bispo da Beira, e que também dá posições políticas particularmente interessantes. E, portanto, entendi que não era o momento de entrar aqui com o Dom António Ferreira Gomes, preferi entrar com o Dom Sebastião da Silva Rezende. Mas há uma promessa que fica, é que eu tenho que tratar do Dom António Ferreira Gomes. Tenho que tratar. É uma promessa que fica porque é uma figura nuclear. Repare, o problema é a parte que eu considero. Há 2 momentos-chave. Um deles é a Guerra Civil de Espanha, a Segunda Guerra Mundial. E depois há um momento-chave que é pós-eleições de 58. O pós-eleições de 58 é dramático aquilo que se vai passar. Dramático para a maior parte das personalidades, porque há o exílio. E no exílio nós temos 2 tipos de exílio. Temos o exílio económico e temos o exílio político. E o exílio da América do Sul é um exílio muito, muito complicado.
E pegar nisto foi necessário ir buscar muitas fontes, ter muita parte documental que não estava ao alcance, tive a fazer buscas, para chegar a algumas conclusões, se é que eu posso chegar a conclusões. O meu objetivo e aquilo que o meu orientador me recomenda é que eu não tenho que chegar a conclusões. Eu tenho que apontar situações cruzadas e quem ler este trabalho é que vai tirar as suas conclusões. Era isto.